No vídeo de hoje nós vamos desvendar todos os segredos da banca FUMARC. Então, se você se interessou por esse assunto, se vai fazer alguma prova dessa banca, vem comigo. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a banca FUMARC, Fundação Mariana Rezende Costa. Essa é uma banca, a banca do momento, eu diria, porque ela vai fazer simplesmente dois dos maiores concursos do ano para quem estuda para concurso de arquitetura, né? O TRT Minas Gerais e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Por isso, a minha caixa de mensagens lá no Instagram lotou durante o último mês, falando: Felipe, fala sobre a banca FUMARC, quais são as características da banca FUMARC, qual questão que eu resolvo dela, tem alguma banca parecida? Então a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. E a primeira informação bem importante é que a banca FUMARC não é uma banca gigante. Eu diria que existem três tipos de bancas aí no mercado, né? As bancas gigantes como o Sebrasp, como o FCC, FGV, VUNESP, que são bancas que pegam os principais concursos do país e concursos nível federal, né? Nível nacional. Daí nós temos as bancas médias, que normalmente são bancas que pegam concursos grandes também, mas dentro do seu próprio estado. Daí você pode me dizer, mas e a VUNESP? A VUNESP normalmente só pega concursos dentro do estado de São Paulo. Sim, é verdade. Porém, a VUNESP pega muitos concursos federais, como por exemplo o CAL São Paulo. Então a VUNESP sim tem uma projeção aí de uma banca gigante no mercado e ela já está estabelecida há muitos e muitos anos. E nós temos o que são a maioria, né, das bancas, as bancas pequenas, que são aquelas bancas normalmente que realizam os concursos municipais, que normalmente vêm aqueles editais com dezenas de cargos no mesmo edital. Normalmente são bancas menores que realizam esses concursos por uma questão óbvia, né? As prefeituras normalmente não têm recursos para contratar uma FCC, uma Sesgran Rio da vida. Claro, se a gente estiver falando de uma capital, se estivermos falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, por aí vai, daí até a prefeitura tem condições de contratar uma banca maior, né? Uma banca gigante. Mas se for uma cidade do interior, uma cidade com 40 mil habitantes, 30 mil habitantes, dificilmente nós veremos aí uma Sebrasp organizando essa prova. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é mais raro. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Quais são as principais características da banca FUMARC? E a primeira característica é: a banca FUMARC é conhecida por ser uma banca objetiva. Ela elabora provas muito objetivas e claras. Ela não fica enrolando, ela vai direto ao ponto sobre o que ela quer. Então as questões não vão ter muitas questões de estudos de caso, não vamos ter muitas questões muito teóricas, contando aquelas historinhas que algumas bancas adoram, né? Para fazer você interpretar a questão. Não, aqui serão questões muito objetivas e práticas. O que é bom, né? Porque aquele aluno que está mais preparado, que estudou mais, normalmente leva vantagem nesse tipo de questão. Porque questões mais bem elaboradas, questões assim que exigem um raciocínio, uma interpretação maior sobre a questão, o candidato que está muito preparado, às vezes ele pode se perder e acabar errando uma questão que o outro candidato não tão preparado assim pode acertar até mesmo no chute. Então, quando a questão é mais objetiva, o aluno vai olhar para a questão e falar assim: isso aqui eu estudei, isso aqui eu sei, e já vai marcar o gabarito. Um segundo ponto muito importante é com relação às questões jurídicas, né? A parte de conhecimentos específicos. Isso nos interessa muito porque estamos falando, afinal, de um concurso para arquitetos, né? Concurso de arquitetura, e a banca FUMARC é uma banca que adora a letra da lei. Ela não se apega tanto a questões interpretativas, como eu já disse antes. Então, é muito comum ver na prova da banca FUMARC questões objetivas de letra da lei mesmo, a literalidade da lei. Segundo o Estatuto das Cidades, o direito de preempção e daí você tem que marcar lá qual que é a característica do direito de preempção. Então são questões muito técnicas, objetivas, que adoram a literalidade da lei. E aí nós temos uma super dica para você, né? Existe uma outra banca, é uma banca grande, que você vai encontrar muitas questões de prova sobre os assuntos, que também adora a letra da lei, que eu já vou falar logo em seguida, tá? Embora eu acho que você já tenha até adivinhado. Então essa é uma questão bastante importante. Um terceiro ponto que é: a banca FUMARC, por não ser uma banca gigante, ela não tem muitas questões de provas anteriores, principalmente questões de provas de arquitetura, porque ela é uma banca que normalmente realiza bastante concursos da área policial.
e não da área de arquitetura. Portanto, você vai ter sim, eu acho que já deve estar tendo, né, muita dificuldade em encontrar questões de provas da banca FUMARC especificamente para arquitetura, né? Então, quais são as dicas? A gente ir para os atalhos, né? Quais são as bancas que são parecidas, que têm a mesma familiaridade de questões que a banca FUMARC? E nós temos algumas bancas, a principal delas eu diria que é a VUNESP, tá? Eu acho que vai te ajudar muito a resolver questões da VUNESP, principalmente as questões que a VUNESP elabora baseadas na letra da lei. Por quê? Porque a VUNESP hoje em dia ela tem dois padrões de cobrança, né? Ela tem aquele padrão mais tradicional, que é o que ela se impôs no mercado, né? Que são aquelas questões que a letra da lei mesmo, copia e cola, que as pessoas costumam falar, que a FCC fazia muito antigamente, não faz mais. E nós temos um outro tipo de questões de provas aí da VUNESP, que são questões mais bem elaboradas, questões que exigem a interpretação do candidato aí, do enunciado, são questões maiores também. Esse tipo de questão não é muito a vibe aí da FUMARC, mas as questões objetivas, aquelas questões de letra da lei, essas sim a banca FUMARC adora e é muito parecido aí com o perfil da VUNESP. Só a VUNESP? Não. Nós temos também a IADES, outra banca muito grande e que também tem essa característica de literalidade da lei, de ser de uma banca mais objetiva, de ir direto ao ponto, sem muita enrolação. Então, VUNESP e IADES aí, você pode resolver questões tranquilamente dessas duas bancas para treinar para FUMARC, se você não encontrar muitas questões dessa banca aí, da Fundação Mariana Rezende Costa. Temos ainda uma terceira banca, a banca Consulplan, também vem nesse mesmo intuito, nessa mesma característica de ser uma banca mais objetiva, das questões aí cobrarem a literalidade da lei. Tem gente que ama, tem gente que odeia quando a banca é muito técnica, que quer cobrar só a literalidade da lei, porque ela só muda, por exemplo, um salvo, um obrigatório por facultativo, e isso acaba tornando a questão errada. E muitas vezes o aluno se confunde com todo esse processo aí que as bancas adoram colocar, trocando uma palavra por outra, né? Mas essa é sim a característica da banca FUMARC e é bom que você não seja pego de surpresa na hora da prova. E se você está gostando desse vídeo, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube e fazendo com que ele entregue para cada vez mais concurseiros. Então deixe o seu like para mim. E uma última informação que eu queria trazer aqui para vocês é que, independentemente de você resolver questões da FUMARC, da VUNESP, da IADES, o importante é você resolver questões. Isso é bastante importante. Você precisa não só conhecer o perfil da banca, mas como treinar a resolução de questões. Você precisa chegar na hora da prova preparado. Você não pode dar bobeira de perder muito tempo resolvendo a prova, não conseguir fazer a prova discursiva, não conseguir fazer um estudo de caso. E a resolução de questões vai te ajudar muito nesse sentido de você estar cada vez mais preparado para pegar uma prova com 60 questões, 50 questões, 40 questões e falar assim, olha, eu dou conta de fazer isso em 1h30, 2 horas e vai sobrar tempo tranquilamente para eu fazer a prova discursiva, tá? Então, é importante resolver questões da banca? Sim, é importante, mas como nesse caso nós não temos muitas questões, a gente precisa pegar atalhos. Nós precisamos resolver questões de bancas parecidas, né? E mesmo que não for parecida, você vai ter que resolver questões para conseguir treinar como os assuntos são cobrados na hora da prova, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários sugestões de temas aí para os próximos vídeos e até o próximo vídeo.